Fala meu amigo, minha amiga advogada, Guilherme Barbosa, aqui hoje para falar para você de uma técnica que nós estamos aplicando aqui, aplicamos para vários clientes nossos e que ela funciona muito bem pelo seguinte: qual é o objetivo dessa técnica? Aumentar, a taxa de conversão, tanto de contratos quanto de reuniões, certo? Olha que interessante isso. Existem vários estudos que mostram em vários segmentos isso, que apenas 10% dos clientes que estabelecem o primeiro contato contigo, supondo que você seja um escritório grande, que você tenha vários contatos, ou até mesmo que você seja um escritório pequeno e tenha poucos contatos, você vai perceber que você só fecha negócio, na grande maioria dos casos, quando você consegue trazer o cliente para a reunião, certo? Difícil você fechar um contrato sem uma reunião presencial. A gente já falou sobre isso, existem algumas técnicas, existem alguns segmentos que é possível fechar, mas a grande maioria precisa de uma reunião presencial. Concorda comigo? Legal. Então, se você precisa da reunião presencial, como melhorar, como aumentar essa reunião presencial? Eu costumo dizer que existe um abismo. Aqui está o primeiro contato e aqui está a reunião presencial. E aqui está o abismo. Então, o cliente não consegue, às vezes, se conectar no primeiro contato. Assim como, depois da reunião presencial, muitos deles não fecham o negócio, principalmente em bancas muito grandes, que às vezes os grandes advogados não conseguem controlar todo aquele volume de pessoas que estão interessadas no escritório, que estão fazendo reuniões o tempo todo, é que mora o segredo, que é aqui que a gente entra com uma sequência programada para eliminar as objeções daquele cliente. Legal? Eu vou falar sobre isso agora, nessas duas linhas. Eu já falei um pouquinho sobre a questão de aumentar a quantidade de reuniões presenciais no vídeo anterior, tá? É importante você dar uma olhadinha, tá marcado exatamente assim como aumentar as reuniões, tá? E hoje eu vou falar muito sobre a questão de como aumentar os contratos fechados. Bacana? Antes disso, não posso esquecer de pedir para você, deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like, se inscreva. Você está vendo pelas nossas redes sociais, por favor, também deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, porque isso é importante para nós, legal? Bom, vamos lá. O primeiro ponto é importante entender o seguinte: o cliente que estabelece contato com você, geralmente ele tem várias perguntas, tá? Certo? Ele tem várias objeções. Dependendo do segmento, do nicho, né? Vamos falar assim de inventário, trabalhista, previdenciário, as perguntas, às vezes, elas não são exatamente as mesmas, mas as dores por trás daquele cliente, as emoções que ele tem, são as mesmas dos outros clientes que estão se aposentando na questão previdenciária, dos clientes que estão fazendo inventário, enfim, todos eles têm as mesmas objeções, certo? Só que em ordens diferentes. Então o que você tem que fazer? O primeiro dever de casa: mapeie quais são as objeções. Então vamos pensar lá no inventário, no previdenciário, por exemplo, tá? Previdenciário, quantos anos ele precisa para se aposentar? Qual é o valor que ele vai se aposentar? Quanto tempo demora para sair a aposentadoria? Quanto ele vai gastar, certo? Tudo isso são dúvidas. Às vezes ele pode perguntar uma coisa só para você, mas ele também tem aquela outra dúvida. Então o que é importante? Você sabe isso, porque você está acostumado a receber esse tipo de pergunta. Mapeie as principais objeções. Eu recomendo que você separe 8 objeções no máximo, certo? São 8 objeções. O que você vai fazer com essas objeções? Você vai responder de forma objetiva cada uma delas. E eu vou deixar aqui um exemplo para você no final do vídeo, tá? Na legenda aqui do YouTube. Então, responda de forma objetiva essas objeções. No assunto, você vai entrar exatamente dessa forma assim: mas afinal, quanto tempo demora para sair a minha aposentadoria? E aí você vai responder no e-mail exatamente sobre aquilo. E este e-mail, numa sequência, considerando que você sabe a dúvida mais importante no começo, o mais importante você coloca no começo, você vai fazendo uma cadência que a gente fala, tá? Você vai cadenciando literalmente aquele cliente até o 8º e-mail. Por que a gente faz isso? Tá? A gente faz isso aqui na Firmar, a gente faz para vários clientes. Porque quando o cliente estabelece contato contigo, voltando ao que eu falei no começo do vídeo, 10% está pronto. O restante não está pronto para comprar, meu amigo. E aí você, às vezes, no telefone foi muito objetivo, você estava sem tempo, eu entendo tudo isso. Você não conseguiu se conectar com ele. Mas o que é importante é você pedir, depois que a tua cadência está pronta, o e-mail desse camarada. Então você vai dizer assim: pô, Dona Maria, a senhora pode me deixar o seu e-mail? A senhora usa e-mail? Ah, uso sim, me manda aqui o e-mail então. Legal, tá? Considerando que são vários públicos, pode ser que o público previdenciário, uma ou outra aqui não use e-mail, mas a grande maioria já está habituado. Então me deixa o seu e-mail. E aí você vai passar, logo depois que você desligar, você vai colocar ele nesse fluxo. Tem várias ferramentas, eu comento aqui também, deixo aqui os nomes delas para você, tá? Você vai colocar ela nesse fluxo de automação, com os e-mails que você já criou. E aí ele vai passar a receber automaticamente as mensagens, eliminando aquelas objeções que você não conseguiu falar no telefone. O que é que acontece? Qual é o efeito disso? Tá? O efeito disso é o seguinte: o cliente acaba se conectando melhor com você porque você acaba respondendo outras dúvidas. E aí você coloca alguns que a gente chama de call to actions no final desse e-mail, dizendo para ele: poxa, então quer rever essa questão aqui? Quer dar uma conversadinha, tirar mais alguma dúvida? Então você está antecipando algumas coisas que ele, por não ter conseguido se conectar, ou às vezes numa ligação que você ficou 20, 30 minutos, você conseguiu falar bastante, o cara não conseguiu memorizar. E aí você vai bater pontualmente cada um dos detalhes durante este período que a gente está falando de cadência de 8 e-mails, de no máximo, isso é importante,
10 dias. Por que 10 dias? Porque é o timing do cliente, geralmente é o tempo, a janela que a gente fala de conversão, que ele está quente, o cliente está aquecido. Se passar disso, tem alguns casos que se passar de 3, 4 dias, você já perdeu, meu amigo. O cara não volta mais. Então é importante, ele for cair em um outro escritório e por acaso o cara conseguir presencialmente fazer uma reunião ou conseguir se conectar melhor, você já perdeu. Então você tem a janela inicial de 5 dias ali no máximo para convencer, plantar uma sementinha de forma que ele diga, puxa vida, acho que esse cara aqui é legal, ele está batendo exatamente nos problemas que eu tenho. Como é que ele sabe disso? Porque você mapeou e colocou ele no fluxo de automação. Isso é automação, isso é cadência que ajuda você a converter mais negócio. Legal? No vídeo que eu gravei sobre a reunião, a gente fala exatamente como trazer o cliente para a reunião, que responde algumas objeções antes da sua reunião presencial. Então perceba que são 2 momentos. O cliente que já fez a reunião, que é esse cliente que tem as objeções e você ou fez contato telefônico, então você ainda tem que convencer ele, não fechou o negócio na hora, tá? Eliminar algumas objeções para você não perder esse timing com ele. Você vai fazer isso de forma automática, quando você cuida dos seus processos, atende outros clientes. A ferramenta faz isso. E o cliente que ainda não fez a reunião, que é um cliente que tem outras dúvidas. Essas dúvidas até se combinam, tá? Mas são dúvidas diferentes, ok? Geralmente são objeções diferentes. Esse cliente aqui ainda é o mais importante, porque aqui é o divisor de águas, que é o momento em que ele vem para a reunião. Então você tem que ter esses fluxos de automação bem definidos para você poder crescer, escalar e usar as automatizações, enfim, toda a inteligência, a tecnologia que existe para facilitar a sua vida, fazer com que você consiga trazer mais reunião e naturalmente fechar mais contratos. Desafio você a deixar o seu e-mail aqui ou entrar em contato com a nossa equipe, por seja qual for o canal, você vai ver que eles vão pedir o seu e-mail. E quando eles pedirem o seu e-mail, eles vão te colocar num fluxo de automação. Você vai perceber nesse fluxo de automação provas sociais, ou seja, cases reais de escritórios que a gente atende que tem resultado. Você vai perceber conteúdo técnico falando sobre dores que a gente sabe que você tem, certo? Porque a gente mapeou. Então você vai cair num fluxo de automação antes de uma videoconferência, que para nós é o fator de conversão, e depois da videoconferência, outra automação que fala especificamente sobre outras dores que você tem depois que já falou com a gente, né? Quanto tempo eu tenho para ter retorno, quanto eu vou investir, ROI, etc. São várias questões. Entre em contato, desafio você a conhecer um pouquinho melhor isso, para você colocar em prática e ver como isso funciona e ajuda a converter em até 70% o volume, tá, de contratos, de negócios fechados e de reuniões. Ajuda muito. Eu uso aqui, uso para vários clientes e posso te garantir. Legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário, sua crítica, vai ser bem importante. E também acesse o nosso blog, lá tem um monte de conteúdo legal e fica por lá porque você vai gostar bastante. Toda semana a gente está trazendo conteúdo muito rico aí, de muito valor, fails e acertos, enfim, muita coisa bacana que eu quero compartilhar contigo. Combinado? Te vejo por lá. Um abraço e até a próxima.